Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os aditivos e corantes alimentares. O objetivo da nossa aula é conhecer os diferentes tipos de aditivos e corantes que são usados na indústria de alimento. De acordo com a FAO, os aditivos são substâncias não nutritivas, com a finalidade de melhorar a aparência, sabor, textura e o tempo de armazenamento. Apenas melhorar, nunca encobrir falhas no processamento, fraudes ou adulterações. A FAO ainda esclarece que, em certos casos, as substâncias químicas incluídas para melhorar esta qualidade do produto poderão elevar a sua capacidade nutritiva também. No Brasil, o uso de aditivos e corantes é regulamentado pelo Decreto número 55.871, de 23 de março de 1965, e é atualizado pelo Decreto número 63.526, de 4 de março de 1968. A nível internacional, os órgãos que são responsáveis por regulamentar o uso de aditivos e corantes são a FAO e a OMS. As normas contidas nas legislações sobre aditivos são atualizadas somente a nível internacional, de acordo com os novos conhecimentos e avaliações de sua atividade. A liberação ou a exclusão de um aditivo ou corante desta lista internacional vai depender do grau de toxicidade dos mesmos. Em diferentes países, não existe uma lista uniforme para aditivos e corantes. Com relação aos alimentos para a exportação, de acordo com a Comissão Nacional de Normas e Padrões de Alimentos, os alimentos podem ser fabricados de acordo com as normas sobre aditivos do país a que se destinam. Por exemplo, podemos fabricar um alimento aqui no Brasil utilizando a lista de aditivos e corantes que são permitidos na Europa, mesmo que no nosso país esses aditivos não sejam permitidos. No quadro a seguir, podemos observar a origem dos aditivos, a classificação dos aditivos de acordo com sua origem. Eles podem ser classificados em naturais, semissintéticos ou sintéticos. Os aditivos naturais são aqueles obtidos por processos extrativos, ou seja, eles são extraídos das plantas. Os aditivos semissintéticos são aqueles obtidos a partir das substâncias que foram extraídos das plantas e foram sintetizados artificialmente. Diferentemente, os aditivos sintéticos são aqueles produzidos 100% em laboratório. Segundo o modo em que se apresentam, no quadro a seguir, nós podemos observar que os aditivos podem ser intencionais ou incidentais ou acidentais. Os aditivos intencionais são aqueles que propositalmente se agregam aos alimentos, em razão do seu processamento. A indústria, o produtor, tem a intenção de colocá-lo nos produtos. Os aditivos incidentais são aqueles que vão compreender as substâncias residuais ou que podem ter sido migradas nos alimentos, principalmente na matéria-prima, durante as suas fases de beneficiamento na indústria, durante a embalagem, o transporte e também o armazenamento. O quadro a seguir nos mostra a classificação dos aditivos. Os acidulantes, eles comunicam ou intensificam o gosto acídulo dos alimentos. O antiespumífero, eles vão influir na tensão superficial dos alimentos. O antioxidante retarda o surgimento dos processos oxidativos. O antiumectante diminui as características higroscópicas dos produtos. O conservador impossibilita ou atrasa a deterioração micro-orgânica ou enzimática dos alimentos. Os corantes vão conferir ou intensificar a cor dos produtos. O edulcorante é capaz de transmitir o sabor doce aos alimentos. O espessante eleva a viscosidade das soluções, emulsões e suspensões alimentares. O espumífero modifica a tensão superficial
dos alimentos. Os estabilizantes ajudam e conservam as características físicas das emulsões e suspensões. Os aromatizantes e flavorizantes conferem ou vão intensificar o sabor e aroma dos alimentos. E os umectantes evitam a perda de umidade dos alimentos. O uso de aditivos é parte dos recursos que possibilitam o êxito na indústria de alimentos. Sua ação apresenta repercussões fundamentais como proteção da matéria-prima, garantia de segurança de qualidade na produção e na melhoria dos produtos, apresentam o interesse do consumidor e também o interesse do produtor. Os corantes são substâncias que vão transmitir aos alimentos novas cores, ou eles também podem exaltar as cores que os alimentos já apresentam. Tem a finalidade de melhorar o aspecto do alimento. Existe uma lista muito grande de corantes que são avaliados pela OMS. Os corantes são aplicados quando os alimentos originalmente não têm uma coloração ou não apresentam uma cor agradável, ou quando há perda ou redução da cor durante o processamento dentro da indústria. Para que sejam eficientes, os corantes eles devem conferir a cor do produto, a cor escolhida ao produto. Eles precisam permanecer estáveis durante todas as etapas de processamento dos alimentos, apresentando resistência aos processos térmicos elevados, como a pasteurização, a esterilização. Eles têm que ser também resistentes à luz, à presença de ácidos e ter condições de solubilidade. Eles devem ser dissolvidos por completo no alimento em questão. Na tabela a seguir, nós podemos observar que existem os corantes naturais e os corantes artificiais. Os corantes naturais apresentam menor disponibilidade de obtenção, apresentam também cores mais desbotadas e têm um menor poder tintorial. Diferentemente dos corantes naturais, os corantes artificiais apresentam maior disponibilidade de obtenção, pois são produzidos em laboratório, apresentam cores mais vivas e um maior poder tintorial. Na aula de hoje, nós estudamos sobre os aditivos e corantes. Vejo você na próxima aula.